Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do CRQ, da Câmara Técnica de Ensino, sob a coordenação da professora Eliana Ladef, sob a presidência do Conselho Regional de Química, o professor Harley Martins. Estamos aqui no estúdio da Faculdade Senai CETICT. Agradeço a presença do professor André Pimentel, da PUC. Antes de iniciarmos a nossa fala aqui, eu gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa branca, estou usando uma blusa cinza, uma calça preta, eu tenho cabelos pretos ficando esbranquiçados e a barba mais branca do que preta. Eu gosto muito que as pessoas se apresentem, né? Que acha nada melhor que a própria pessoa se apresentar do que eu apresentá-las. Por favor, professor, seja bem-vindo. Como o André falou, meu nome é André Silva Pimentel, eu sou professor de Química da PUC do Rio de Janeiro. Eu sou coordenador da pós-graduação também em Química, lá na PUC, e venho trabalhando na área de inteligência artificial desde do início, né? Lá eu comecei a trabalhar em inteligência artificial por volta de 1997, né? Então, inteligência artificial, recentemente, eu passei a trabalhar com muito mais afinco nessa área. Como esse nosso primeiro episódio desse nosso podcast, a gente achou super interessante da Câmara Técnica falar exatamente sobre esse assunto, inteligência artificial, né? Que é uma coisa que está muito em voga, né? Uhum. E é interessante você falar porque para todos nós, a maior parte dos estudantes, a maior parte dos profissionais, não sabem que a inteligência artificial já vem desde essa época que você falou que começou, né? Eu, por exemplo, não sabia também da existência da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, a ABRA, que é, se não me engano, desde 2017, que eles estão muito ativos, né? Então, a inteligência artificial não é uma coisa tão recente, né? Já é uma coisa que já tem de outras décadas, mas que justamente pelo rumo que tornou o uso, principalmente das IAs, que a gente vai conversar sobre elas aqui, as generativas, que a gente está falando desses chats, né? Que dão resposta para quase tudo da vida hoje em dia, né? E é interessante todo mundo entender que isso não é novo, mas trabalhar de forma ética, trabalhar de forma responsável, isso sim está sendo novo para a gente, sim, né? Sim. Então, professor, falando então como nosso primeiro tema, que é a inteligência artificial, né, que vai fazendo essas transformações todas, a minha primeira pergunta aqui no nosso bate-papo como é que a gente pode abordar essas inovações que vem mudando esse cenário, tanto de ensino, pesquisa e na parte, principalmente dos processos industriais, como é que a gente pode esperar o futuro dessa tecnologia aliada, principalmente à indústria química? Tá. Então, assim, é importante dizer que a inteligência artificial hoje, ela é usada para praticamente tudo, né? Então, você pode produzir texto, você pode produzir imagem, vídeo, som, trilha sonora, e você pode modificar o som, modificar o texto, ou seja, você pode fazer muita coisa, né? Dentro da área de ciência, você pode, por exemplo, dar uma aula toda de 1 hora sendo feita na inteligência artificial. É possível, né? Inclusive, você pode colocar uma pessoa para dar aulas com a fisionomia... Um avatar, né? Um avatar muito próximo de você. Os alunos vão pensar que é você. Entendi. Né? A voz, tudo. Ou seja, as pessoas podem achar que nossos empregos como professores estão em risco, né? Pois é. Mas, indo para a área de ciência, né, a gente tem algumas vertentes, né? A primeira delas é a IA generativa, que as pessoas conhecem mais, né? Que gera informações, tanto informações de texto, de imagem, de vídeo, né? Tudo é informação, né? Mas também existe a inteligência artificial preditiva, né? Que quando você faz uma inteligência artificial preditiva, ela vai predizer alguma propriedade, né? Então, por exemplo, uma propriedade físico-química, solubilidade, né? Um coeficiente, né? A gente pode produzir algum dado dessa forma. Entendi.
Eu lembro que quando eu estava olhando o seu currículo Lattes, eu vi que o senhor trabalhou também com predição ou simulação de fármacos, é isso? Isso. Utilizando a inteligência artificial, certo? O senhor Uhum. pode falar um pouquinho para a gente? Que isso eu achei tanto interessante, tanto da área de ensino quanto da área industrial, né? Pois é. Na área de fármacos, a gente sabe que para você desenvolver um fármaco, você precisa de 5 a 10 anos, né? Quando você encontra um fármaco, chegar até o medicamento demora Me um lembra muito tempo. aquela história da Covid, né? Por que a vacina foi feita tão rápida, né? Demora muito tempo. Então, a inteligência artificial, ela ajuda nesse ponto, porque existe uma quantidade de dados enormes já produzidos pelas agências de drogas e alimentos, né? Que seria, no caso dos Estados Unidos, a FDA, por exemplo. E aqui no nosso caso seria a Anvisa. Anvisa, né? Então, já existe uma quantidade de dados enorme. Então, você pode usar esses dados para treinar uma inteligência artificial para predizer alguma coisa de um fármaco. Então, você pode predizer a solubilidade dele, você pode predizer a toxicidade dele, você pode predizer alguma interação do fármaco com alguma proteína no nosso corpo, né? Então, você tem uma infinidade de coisas. Então, para você fazer com que um fármaco passe nas fases, né, de pré-clínico, clínico e indo até a farmácia, para chegar até lá você tem que passar por todos esses testes, né, pré-clínicos e clínicos. E esses testes podem ser feitos com inteligência artificial. Para você ter uma ideia, às vezes um teste desse demora uma tarde inteira no laboratório, ou às vezes um dia inteiro, né? Isso pode ser feito em minutos ou segundos com uma inteligência artificial, no caso. E mais, você pode fazer 10 mil testes em minutos. Ou seja, a gente ganha muito em tempo. Por isso que, para quem ainda tem dúvida, né, sobre como é que uma vacina pode ter sido processada tão rápido, né, então provavelmente houve muito uso desses dados aí já coletados de algum tempo para cá, esse tipo de coisa. Né? Então, isso é muito importante a gente ter essa... Então, isso é na parte de produção de dados, né? Você pega dados já conhecidos e você prediz um dado novo, né? Mas, por exemplo, a famosa análise de dados, né? Mas, por exemplo, você pode usar a inteligência artificial para fazer o teste experimental. Olha só. Então, imagina que você tem aqui um equipamento, né? Um becker, aí você mistura o fármaco em água e aí vê se ele tá interagindo com a proteína que está lá na água. Né? São as famosas simulações computacionais, né? Utilizando por assistência. Mas aí você pega um braço mecânico, aí você pega lá, funciona mais ou menos assim. Você tem que treinar o robô para fazer uma certa ação. Okay. Então, você fala lá do lado do robô, olha, esse aqui é um becker, para ele reconhecer que isso aqui é um becker. Isso aqui é uma bureta, isso aqui é um pipetador, e assim por diante. Um reagente tal. Reagente tal, isso aqui é isso, né? E aí fala, olha, adicione 1 miligrama do composto tal no becker. Adicione água, adicione tal coisa, né? Aí você vai ensinando ele. Então ele aprende que aquilo ali, que está em cima da bancada, é o que ele tem que fazer. Então aí ele vai lá e faz o que você repete o que você está ensinando, você está instruindo ele. Muitas pessoas acreditam que a inteligência artificial ela já é inteligente por si só, mas na verdade não. O ser humano é um dos pontos principais disso. Sim. Que precisa ter pessoas para alimentar, né? E aí veio uma coisa na minha cabeça, principalmente quando a gente for falar de inteligências artificiais generativas, só a questão dos vieses, né? E aí assim como existem os vieses, né? Então os vieses do algoritmo, uma série de coisas, até o próprio pesquisador que está fazendo aquele tipo de treinamento daquela inteligência artificial, ele pode cometer algum erro, como, por exemplo, eu preciso que isso aqui dê realmente certo. Então, ali a vontade dele ali pode acabar sobrepondo um pouquinho aquele treinamento, né? E aí vamos entrar aquela questão de ética e responsabilidade, né? Então, por exemplo, voltando ao que a gente estava falando aqui, se você chegar e falar que isso aqui é um becker,
e tem um Becker aqui do lado, ele vai fazer o Becker aqui. A ordem que foi né? dada, né? E aí imagina você tem aqui, sei lá, 60 Beckers. De tamanhos diferentes. De tamanhos diferentes, capazes diferentes. E ele vai fazer, depois que eu falo, olha, já te ensinei agora para fazer um Becker, agora você vai fazer nos 100 Beckers. E aí ele vai chegar lá com o bracinho dele, vai colocando, vai fazendo tudo. E você pode, tchau, vou dormir. No dia seguinte vai estar lá o trabalho pronto. Entendi. Se tiver ensinado errado, ele vai fazer errado. Vai fazer 100 medidas erradas, né? Pois é. Esse é realmente um grande problema. E assim, para quem trabalha, né, foi legal você falar de alimentar, de dados, porque quem trabalha com simulações e análise de grandes dados experimentais, a IA veio aqui para somar e muito, né? Pois é. De novo, falando sobre fármacos, né? Eu tenho alguns programas que eu mesmo desenvolvo, né, para fazer predição de propriedades, né? Dizer que é tóxico, não é tóxico, é mutagênico, não é mutagênico, é carcinogênico, não é carcinogênico, e assim por diante, né? Atravessa a barreira hematoencefálica ou não, assim. Então tem todos esses programas feitos já, treinados, você só coloca lá, o composto é esse, eu quero saber como que ele é. E ele vai me dizer com 99%. Essa seria a minha próxima pergunta. Qual seria essa questão de eficiência e precisão? Quando você tem muita informação para você treinar, a precisão ela é altíssima. Chega a ser 99%. Caramba! Agora, se você tem poucos dados, aí você pode ter lá 70%, 60% de precisão. Entendi. E acurácia, né? Ou seja, a gente precisa cada vez mais, né, treinar, cada vez mais alimentar e usar esses dados. Só para você ter uma ideia de quantidade de dados, né? Tem, por exemplo, eu tenho um programa que calcula o coeficiente de partição óleo-água, que é uma das propriedades mais importantes para um fármaco. Que é ali que você vai saber se o fármaco vai para ser secretado pela urina ou pelo suor, ou se ele vai ser absorvido pelo organismo. Então, esse programa, ele foi treinado com 12 mil dados. Caramba! 12 mil. E ele prediz por volta de 99% ou mais. E esse treinamento desses 12 mil dados, essa aquisição de 12 mil dados, foram dados experimentais realmente? Dados experimentais foram feitos. Alimentou ali a máquina, a inteligência artificial, e ele fez o resto do trabalho. Isso aí. Isso é bem impressionante. Voltando lá para o viés, né? Vamos imaginar que você pega lá, todos os compostos são compostos pequenos. Sim. Né? Mas aí imagina você vem com agora eu quero pegar um fármaco que é um peptídeo, que é totalmente diferente daquele lá. A resposta dá totalmente errada. Ele não foi treinado para isso. Só para moléculas pequenas, não para moléculas maiores. Tem uma limitação. Entende? Pois é. É muito interessante isso. Já que depois dessa parte da alimentação de dados, e agora eu não tenho como não voltar a falar, né, que eu acho que é o que a maior parte daqueles que vão estar nos escutando aqui, sobre as famigeradas IAs generativas, né? O que o senhor enxerga? Eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. O que o senhor enxerga sobre os principais desafios que acredito que temos dentro desse espectro dessas IAs nos cursos de graduação e pós-graduação? Principalmente, eu não digo mais ainda no curso de graduação. Tá. Que são aqueles que já saem do ensino médio, né? E ensino médio também, tem um problema, né? Exatamente. Acho que até hoje, até na escola primária, já começa a usar, né? Já temos alguns problemas. Pois é. Assim, primeiramente eu quero falar que eu não sou contra utilizar. Eu tenho da mesma opinião. Né? O que eu sou contra é utilizar sem ética. Ótimo. Né? Então, por exemplo, vamos simular aqui um primeiro dia de aula. Então, no primeiro dia de aula, o que eu faço? Eu pego o aluno, pego um papel, lá no papel tem uma declaração falando: eu autorizo o professor André Silva Pimentel a checar toda a produção que eu faço durante a disciplina inteira. Aí assinado, tá. Tendo isso em mão,
ele já sabe que eu vou checar. Então eu já quebro o círculo vicioso. Entendi. Opa, né? Peraí. Mas ainda Posso assim... usar, mas vou usar um pouco mais comedido, né? Mas ainda assim, muitos alunos, eles gostam de desafiar, né? Eles gostam de desafiar. Então, eles chegam a falar, eles veem lá na internet que é muito difícil detectar, né? Então, eu vou lá e copio e colo. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C e Ctrl-V. E entrego o meu trabalho ali pronto, que foi feito no dia anterior. Ou, às vezes, na manhã do dia, né? Vai lá e entrego para o professor. E aí ele tem uma aula de educação. Qual é a aula de educação? Bem, eu chamo ele, quando eu pego, né? Eu chamo. Traz evidência. Aí eu falo, olha só, esse texto aqui que você produziu foi produzido por IA. Ah, não, professor, como que eu fiz isso? Não, nunca mais, jamais eu faria isso. Eu falo, olha, eu tenho 99% de precisão de dizer que foi feito por IA. Hoje eu estou aqui para te educar, né? Amanhã, se você repetir, já vai ser uma... Hoje está sendo uma bandeira amarela, um cartãozinho amarelo. Amanhã, se eu pegar, trabalho, né? amanhã vai ser um cartão vermelho. No mercado de trabalho é um cartão azul, assim. Um bilhete azul. Pois é. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? É fato que é difícil detectar. Sim. Mas quando você tem o seu próprio programa que detecta, você confia na sua ferramenta. Sim. Ela já foi publicada, né? É diferente de você pegar uma ferramenta que existe online, que você não conhece direito ela, né? E ela realmente, as pessoas querem ganhar dinheiro, colocam na internet para ganhar dinheiro. E eu já vi ferramentas que ele reescreve o que a IA reescreveu, mais humanizado, para que a IA não reconheça. Então, assim, pois é. Cada vez mais estão utilizando a tecnologia para tentar mascarar esse tipo de coisa. Então, aí eu desenvolvi um programa, né, feito em Python, chamado Gotcha GPT, né? Ele já só fazer um adendo aqui. Esse nome Gotcha me fez uma lembrança de um filme da década de 80 chamado Gotcha, que passava muito numa rede aí, muito famosa aí, na sessão da tarde. Para quem não sabe, Gotcha é Te Peguei. Exatamente. Então, Gotcha GPT é Te Peguei GPT. Né? Então, esse programa, eu desenvolvi, ele é de graça, você pode colocar lá no Google, né? Gotcha GPT, e vai aparecer meu nome, é só você entrar lá e baixar. É óbvio que tem que seguir as instruções direito, sim. Né? Tem toda uma instrução, que se você não segue, vai dar errado. Ok. Né? Porque você tem que saber usar o programa, né? Você tem que ler as instruções, né, do programa. É legal a gente falar assim, porque eu também não sou contra a utilização da inteligência. Eu acho que ela consegue encurtar muito o caminho para uma série de coisas. Por exemplo, quando você precisa criar uma atividade, né? Você precisa, uma vez eu usei para criar uma atividade assim, eu precisava elaborar toda a descrição de uma fábrica de ácido sulfúrico, e aí o que eu fiz? Eu pedi para que o chat elaborasse o enunciado de como seria a fábrica, toda a descrição da área física em volta. Então, eu economizei meu tempo ao invés de ficar pensando como fazer isso. E aí, essa foi a descrição da fábrica. A partir dessa descrição da fábrica, eu pedi para que meus alunos começassem a desenhar os processos que poderiam estar ali alocados naquela fábrica, quais seriam as áreas de produção, as áreas de análise, as áreas de risco. Então, assim, eu usei o chat para ajudar a criar o enunciado da questão. É como se fosse um storytelling me auxiliando. Então assim, nesse ponto eu não vejo tanto problema, porque me economiza tempo. Agora, eu vejo muita gente utilizar para fazer as respostas. Então, assim, eu acho que a ética é você falar primeiro com os seus alunos que você utilizou para construir aquela questão, mas que eles precisam trabalhar.
Essa situação é uma situação muito próxima de quando a gente era adolescente ou fazia a nossa graduação. Quando existia um problema na nossa época que era utilizar calculadora. O professor chegava, não pode usar, não pode usar. Hoje, se você utilizar uma calculadora e não permitir que o aluno utilize, ele vai falar assim, professor, você dá aula, você usa a calculadora, por que eu não posso? Concordo. Né? Então é a mesma coisa. Ele sabe que eu utilizo o ChatGPT. Por que eu não vou permitir que ele utilize? Exatamente. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. A nossa juventude hoje, ela é questionadora. Eu ainda colaboro com o que você falou e nós somos o seguinte, eles podem usar, mas precisa me dizer como é que foi usado. Se a partir do momento que eles usarem, me mostrarem qual foi a linha de raciocínio, o que eles pensaram e o que eles obtiveram disso, eu acho perfeito. Eu tive um caso que eu vi que eles estavam muito utilizando na turma o ChatGPT. Então, o que eu fiz? Eu elaborei uma questão para que eles fizessem pesquisas sobre a aplicação do caldo de cana-de-açúcar em processos industriais. Aí eu peguei uma turma de segundo período, né? Aí eles começaram a pesquisar e aí eles vieram para mim, professor, eu preciso só usar o chat? Por que você está me perguntando isso? Porque eu não estou gostando das respostas que ele está me dando. Eu não estou. Então, eles começaram a fazer uma análise crítica daquela resposta. Eu posso pesquisar nos livros, não só como pode, como deve, eu quero que você coloque essa sua análise crítica em relação ao que você encontrou no chat e o que você está encontrando nos livros. Eu achei que foi maravilhosa essa observação desses alunos. Aí entra num outro ponto que eu gosto de comentar, né? Muita gente chega e fala assim, eu sei usar o ChatGPT. Aí eu digo, olha, a grande maioria não sabe. Não sabe. A grande maioria não sabe. Né? Não sabe fazer as perguntas corretas. Então, para você obter, principalmente em ciência, né? Sim. Ciência é química, física e matemática, e biologia também, tá? Medicina, né? Todas essas áreas. Se você faz a pergunta direta, ele vai te responder direto. Errado. Entendi. Entendeu? É basicamente isso. Né? Então, é aquela frase que tem, né? Quando você faz uma pergunta idiota, você recebe uma resposta idiota. É exatamente a mesma coisa. Resposta cretina para perguntas imbecis. Pois é. Então, seguinte, quando você faz uma pergunta, você tem que criar uma persona. Então você fala assim, ó, vamos imaginar que a pergunta é de química. Ela fala, olha, você treina ele para ser, ó, você é um ganhador de prêmio Nobel da área de química. Você é especializado em trabalhar com tal coisa da área de química. E aí e pede para ele armazenar essa informação. Você dá as características dessa persona para ele, informa ele como ele deve pensar, né? Aí você faz todas as restrições. Pede para ele não alucinar, pede para ele falar, se você não sabe responder, não responde, né? Porque ninguém, ele inventa bastante respostas. Mesmo você sendo um ganhador de prêmio Nobel, você pode errar. Você é humano, né? Então, você tem que fazer todas as restrições para que ele não cometa erros. E aí, depois disso, né? Olha, antes de fazer uma pergunta para o ChatGPT, eu faço uns 5 treinamentos dele. Que legal. Assim, a pergunta fica desse tamanho. Você gera realmente um script para ele, para que ele entenda, né, para um grande treinamento. Né? Então, eu ensino um pouco sobre certo assunto. Depois que eu ensino ele, aí eu faço a pergunta. Entendi. Aí, quando você faz esse tipo de coisa, aí que acontece? Ele vai te responder como se fosse um pós-doutorado. Entendeu? Um nível. Você pode, lá nas minhas perguntas, quando eu faço, eu falo assim, olha, eu quero que você ensine esse assunto complicado aqui para uma pessoa idosa. Eu quero que você ensine isso aqui para uma pessoa que tem 5 anos de idade. E ele vai te responder de acordo com aquilo. Ele vai moldar as respostas de acordo com as características da pessoa. E eu te digo, as respostas são brilhantes. São brilhantes, né? São aquelas coisas que você, caraca, eu nunca pensei
ensinar química daquela forma. E a gente fica tentando ensinar para os alunos não entendi isso, não entendi. O ChatGPT ele vai conseguir ensinar melhor do que você. Entendi. Desde que ele seja devidamente treinado. Desde que você... isso aí. Uma pergunta, né, que seria justamente como utilizar dentro do ensino de química, né, a IA generativa. Então, exatamente isso. Basicamente, Ele realmente pode ser um grande aliado em relação a forma de ensinar, né, os tipos de metodologias que você pode aplicar. Acho bem interessante. Então, nesse seu treinamento, por exemplo, é possível dizer para ele, olha, você vai ser um professor de química com 10 anos de experiência, isso. Você sabe metodologias ativas, você tem entendimento de simulações computacionais. Então, esse monte de informações são necessárias realmente para que a gente consiga elaborar assim, uma persona e, através dela, a gente tem um professor de química colaborativo. Pois é. Eu dou curso sobre isso já há bastante tempo, né? Sobre IA generativa na ciência, né? E uma das coisas que eu falo é que entre o aluno e o computador está o professor. Então, é por isso que eu não acredito que o professor seja substituído. Porque ele vai estar ali para ele ser a conexão entre o aluno e o computador. Agora, se o professor não treinar não treinar essa aptidão de como fazer isso, aí ele fica para trás, ele realmente vai perder o emprego. Entendi. Você saber fazer as perguntas, saber fazer essa criação dessa persona é fundamental para que você realmente se mantenha ali na crista da onda. Eu gosto de falar, isso na verdade tem essa nomenclatura, né? Essa terminologia. Na verdade, o que você tem que fazer é ser alfabetizado em inteligência artificial. Né? Assim como a gente é alfabetizado em português e inglês, a gente precisa ser alfabetizado em inteligência artificial. Porque se a gente não for alfabetizado, o aluno vai chegar a um ponto que ele vai ser alfabetizado e ele vai te engolir. Isso é interessante porque eu vi hoje mais cedo um seguinte comentário, né? Impressionante como é que o Brasil foi alfabetizado digitalmente, mas há um gapzinho porque não foram alfabetizados em linguagem de texto, por exemplo. Então, assim, falta muita interpretação de texto. E eu te digo ainda, professor, a gente precisa ser alfabetizado digitalmente. E a questão da alfabetização científica também, que é importante, né? E trabalhar com a ética e cidadania, né? Pois é. A gente voltando aí, já que você falou de ética, né? Se um aluno chega e te entrega um trabalho dele, ele é autor até você prove que não é. Entendi. Então, se ele te entrega, mesmo que seja produzido por inteligência artificial, ele está te entregando um documento que é de autoria dele. Então, se você entrega esse documento e você você chega e acusa ele que é feito por IA, esse aluno, se ele tem um poder aquisitivo alto, a gente às vezes esbarra com o aluno, que o pai é dono de uma empresa, mas se ele é o dono de uma empresa de advocacia. No dia seguinte, você leva um processo judicial por danos morais, porque você disse que o meu filho, né, faltou com ética. Faltou com ética. Danos morais. Você ganha, você perde. Entendi. Você perde. Mesmo ele produzindo em IA. Porque você não teve aquele documento lá no primeiro dia da aula dizendo que você aprova. Entendi. Né? E pior, se esse aluno escreve lá o CPF dele, a identidade dele, a matrícula dele, você ainda está quebrando uma outra lei. A LGPD, né? A LGPD. São dados sensíveis, né? Dados sensíveis. Você não pode chegar aí, pegar esse documento, colocar na internet lá, alimentar a IA, né? Por isso que eu produzi o programa. Esse programa, você não precisa da internet. Entendi. Então, ele roda, ele não alimenta a IA nenhuma, ele é simplesmente um programa que ele vai classificar aquele documento. Ele já está treinado.
esses programas que existem na internet, eles são programas que eles utilizam diariamente os documentos das pessoas que colocam lá para ser treinados. Cada vez eles ficam melhores. Sim. Né? E esses dados são inseridos, né? Mas são inseridos da forma dentro da internet, ou seja, os dados estariam abertos, né? Dependendo do tipo de inteligência artificial que tenha lá do aplicativo, estariam abertos. Então, como nós não temos leis ainda no Brasil, lei de privacidade, né? Lei de LGPD, né? Lei de autoria. Né? Eu li hoje, por acaso, foi aprovado no Senado, está indo para a Câmara dos Deputados, a regulamentação no uso de IA. Então, eles estão muito preocupados com determinadas áreas de excessivo risco, elevado risco e baixo risco. Então, tem uns textos lá em tramitação, tiraram algumas coisas, estava lendo rapidamente, tiraram algumas coisas dos viés algoritmos de redes sociais, né? Então, para que não tenha problema. Eu lembro que, ano passado, eu fui num hackathon lá em São Paulo, e o presidente da agência brasileira, da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, estava justamente criticando esse documento que seria dessa regulamentação. Porque uma das coisas que eles tiraram é aquela questão da internet avaliar o rosto, né? Aquela reconhecimento facial. Porque se eles proibissem esse tipo de coisa, muitas tecnologias deveriam parar. Por exemplo, reconhecimento facial dentro de uma porta. Reconhecimento facial do seu celular. Então, esse tipo de coisa seria bloqueado. E aí você vê a série de tecnologia. Aí você vai... Coisas pro bem, né? Os influencers vão se dar mais mal ainda nessa história. Porque a série de filtros não poderiam ser utilizados. Então, uma das grandes preocupações é qual o impacto dessa regulamentação se as pessoas não tiverem a participação, se a sociedade civil não tiver participação, o quanto que isso ia prejudicar o avanço tecnológico. Essa era a grande preocupação deles. É muito, né? Porque, por exemplo, voltando aqui para a parte de ciência, né? De planejamento de fármacos, né? Exatamente. Né? Imagina, teve um dia que eu estava falando sobre isso, né? Sobre esse assunto, aí levantou uma pessoa lá na plateia e falou: você está usando dados alheios aí, e aí você está faltando com a ética. Eu falei, não, todos os dados que eu tenho, que eu utilizo para treinar meus programas, eles são dados abertos. Porque hoje em dia, na ciência, tem a ciência aberta. Por isso que hoje a gente não pode chegar e publicar nada na literatura que não seja aberto. Porque quando você produz alguma coisa aberto, aquele dado é utilizado para o bem. Entendi. Entendeu? Para você avançar a ciência. Entendi. Né? Então, eu falei para ele, não, você está enganado. Né? Porque ele quis dizer que você estava utilizando dados de revistas, né? Revistas pagas, por exemplo. Pois é. Isso é uma das coisas críticas, né? Da inteligência artificial. É você utilizar dados alheios que não... dados pagos, dados de outra pessoa, né? O outro ponto crítica que a gente não conversou aqui, por exemplo, você treinar uma IA o quanto que você prejudica o ambiente, né? Porque você usa um computador, aquele computador, ele libera muita energia, ele consome muita energia, e aí a resposta que eu dou é porque as pessoas pensam o seguinte, quando fala de IA, a primeira coisa que pensa é ChatGPT. Realmente, para você treinar um ChatGPT, você precisa de vários data centers, né? Sim. Quando eu treino 10 mil dados, o treinamento dura 2 horas num computador pessoal. Certo. São coisas diferentes, né? Os impactos são diferentes. Uma coisa é você treinar uma coisa geral dessa com o ChatGPT, que você precisa de muito dado. Outra coisa é você... zeta dados, né? Outra coisa é você treinar um programa, uma inteligência artificial, para gerar uma informação específica, que você precisa de uma quantidade muito pequena de dados. Entendi. Né? Só para ter uma ideia, imagina, um arquivo desse que eu uso para treinar, com 10 mil compostos químicos, você vai lá ver o tamanho dele, não chega a 1 mega. Entendi. Não chega a 1 mega.
Né? Então, o nível de dados é muito baixo mesmo. Agora imagina um treinamento no ChatGPT, a quantidade de dados que é. E é a cada segundo, né? É muito mais do que tera. É o Zeta, né? Pois é. Bom, a gente está encaminhando aqui já para o nosso final, que a ideia é justamente essa, né, de fazer um podcast enxuto, com bastante informações. Eu queria que o professor me falasse assim, como é que a gente pode andar, né, tudo que a gente discutiu, de forma ética, com essas IAs generativas, dentro do ensino de química, né, assim, fechando assim, uma opinião final. Assim, você como professor e, por exemplo, eu como aluno, aquela discussão, o senhor pode usar, eu não posso usar. Então, como é que a gente pode trazer isso de uma forma, aliando as duas coisas? O uso do professor, o uso do aluno e a questão ética. Então, hoje em dia, se você for perguntar para uma turma de 100 alunos e quem usa, 99 vai falar que usa. Aquele diz que não usa. Diz que não usa, mas ele usa. Então, a primeira coisa que eu acho que o professor tem que cair na real é que todo mundo usa e que se ele não usa, ele vai ficar para trás, né? E vai ser enganado, né? Basicamente isso. Então, o professor tem que chegar no primeiro dia de aula e falar que pode usar, desde que com ética. Aí fala, o que é ética? A primeira aula é essa, né? Você vai ter que ensinar o que é ética. Ética é você falar, olha, eu usei. E como usou, né? Como você falou. Exatamente. Né? E você ensinar para o aluno que você vai estar, como professor, você vai estar entre ele e o computador, porque a IA, ela erra. Então, o professor tem que estar lá para falar, peraí, isso aí que ele está colocando aqui está errado, é uma informação errada. E aí, vamos perguntar de outra forma? Vamos fazer outras coisas? Vamos mudar a forma que está perguntando. Vamos mudar a forma. Trabalhar de forma diferente, vamos alimentá-la de forma diferente. Saber dar as perguntas corretas à inteligência artificial. Pois é. Certo? Então, essa é a função do professor. Se ele não fizer dessa forma, ele vai ficar para trás. Infelizmente, chegando no final, agradeço muito a sua participação, professor. Eu acho que foi muito rica. Agradecemos a todos aqueles que estiveram aqui com a gente. Foi muito gratificante, muito enriquecedor essa conversa. E essa foi o primeiro episódio do podcast da Câmara Técnica de Ensino. E, mais uma vez, agradeço à Faculdade Senai CETIC por dar todo esse apoio aqui a gente, aqui com a estrutura. E muito obrigado, professor, pelo seu tempo. Muito obrigado à Câmara Técnica que se disponibilizou aqui para trabalhar com a gente, em nome da professora Eliana Aliadef. Muito obrigado a todos. Fiquem até a próxima. Um grande abraço. Obrigado.